Aleluias, boa noite, a paz do Senhor a todos. Paz, Senhor, todo mundo está, como vocês estão? A igreja está boa, melhor, vocês estão felizes hoje? É mais fácil do que fazer uma pergunta elaborada, né? Imagina, todo mundo tentando responder. No dia de hoje, nossos pastores não estão aqui, a pastora está em casa, todos nós sabemos que ela teve o baby Asher, então continua orando por ela, tá bom? Você possa dar força para ela, para o pastor também, para que eles possam estar ali com baby Asher, e muita saúde para o baby Asher, amém? O pastor está em Salisbury, está lá com nossos irmãos de lá, então que o culto deles também possa ser muito abençoado. E hoje, aqui estou eu, mais uma vez, para pregar a palavra do Senhor Jesus, pela misericórdia dele. E quero agradecer nossos pastores pela oportunidade. Obrigado, pastor Dácio, pastora Érica. Eu já peço perdão pela minha voz. Irmãos, tem 3 semanas que eu estou lutando com essa voz. Vai e volta, melhora e piora. Aí eu não sei se eu coloco culpa em mim mesmo, se eu coloco culpa no carro que está com o ar-condicionado bom. Aí quando o ar-condicionado não está bom, a gente reclama. Então, sempre tem algo para reclamar, né? Mas eu creio que tem algo a ver com isso. Se entra e sai no calor, aí um dia está chovendo. Mas me perdoa, bear with me. Fiquem atentos se alguma palavra meio que sumir. Vocês levantam a mão que eu até posso repetir. Amém? Mas vamos orar ao Senhor Jesus para a gente poder entrar na nossa palavra? Feche seus olhos. Senhor Jesus, te agradecemos, pois foi nos dado mais uma oportunidade de cultuar o Senhor, Pai. Entregamos a nossa adoração, entregamos de tudo que a gente tem nesse momento especial. A gente pede para que a Tua palavra seja derramada sobre nós. Pai, o Senhor é o único que conhece todos os corações e sabe todas as coisas que estão passando. O Senhor é o único que tem acesso na porta do coração de cada um que está aqui, está escutando online. Então eu peço, Jesus, que através da Tua poderosa mão, o Senhor possa abrir a porta do coração de cada um que está aqui. Entrar com essa mensagem, Pai. Entrar nas nossas vidas, Senhor Jesus, mais uma vez. E tirar a gente de qualquer tipo de cilada que o inimigo está armando contra nós. Pedimos para que o Senhor possa abrir nossos olhos, que possamos Te escutar e que nada venha tentar tirar a nossa atenção do Senhor que está no centro de todas as coisas. A gente ora e agradece, em nome de Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é Cristo é suficiente. Repete comigo, Cristo é suficiente. Se eu e você tivesse a certeza dessa frase todos os dias, eu posso te garantir que nossa vida seria muito mais fácil. Se cada problema que a gente passa, a gente olhasse e falasse assim, Cristo é suficiente, e realmente não falasse só da boca para fora, mas vivesse, talvez nossas vidas seriam um pouquinho mais fácil. E nesse mês, o Senhor nos direcionou, e vamos estar falando sobre isso, e vai estar sendo falado no acampamento, para você que vai estar com a gente lá. Para você que não vai estar também, domingo teremos culto normalmente, esteja presente. O tema que vai ser conversado lá vai ser maturidade espiritual. E eu creio que todos nós precisamos crescer nessa área. Todos nós precisamos incorporar essa pessoa mais sábia, entendedora da vontade da parte de Deus. Se você está com sua Bíblia, abre comigo no capítulo 6 de João, que vamos estar lendo do versículo 25 ao 35. E se você não veio preparado para ler a Bíblia, hoje é bastante Bíblia que a gente vai ler, 10 versículos, mas fiquem firmes, amém? Só uma curiosidade, deixa eu ver se ainda funciona essa frase. Quem vai ler no telão, digam ui. Com o pastor é mais legal, vou parar, desisto. Vocês não dão a mesma moral não, tá ok? Tá tudo bem, eu entendo.
Do versículo 25 ao 35, vamos estar lendo esses 10 versículos, mas antes da gente já entrar, né, no texto, eu gostaria só de pontuar algumas coisas que é interessante da gente recapitular do capítulo 6. A gente vai ver ali no início que Jesus fez algo inovador para aquela geração, algo que ninguém nunca tinha visto. Foi a primeira multiplicação dos pães. Então as pessoas ali olharam, viram Jesus. Eu acho que a gente falou semana passada, eu cheguei a citar sobre o sermão do monte, e aqui está na mesma pegada onde estava a multidão indo para todo lugar que Jesus ia, e eles acabou vendo pão sendo multiplicado. Eu não sei se para você faz muito sentido, mas para aquele pessoal daquela época, ver pão ser multiplicado é igual a gente multiplicando dinheiro. É bom ou não é? Todo mundo gosta, né? Ninguém gosta de ver o dinheiro acabando, gosta de ver ele multiplicando. Para aquele povo ali era a mesma coisa, porque talvez o dinheiro era muito mais difícil ter acesso, mas o pão também não era algo fácil para eles. E hoje em dia, com qualquer $5 você volta com tanto pão para casa, é verdade? E então, imagina esse povo ali, viu um milagre e falou assim: esse cara é diferente. Olha o que ele fez algo maravilhoso. Que sinal maravilhoso. Repete comigo: sinal. Sabe por quê? Eu pedi para vocês repetir sinal, porque hoje a gente vai ver a diferença do que é sinal de Deus e a realidade do reino. Porque o sinal de Deus vai sempre existir, mas estar vivendo na realidade do reino são para poucos. E então esse povo ali viu aquilo multiplicando, e depois das multiplicações dos pães, a gente continua vendo ali no capítulo 6, que naquela noite Jesus ele se retirou para o monte, enquanto os discípulos estavam atravessando, né, e indo a rumo a Cafarnaum. Eu escrevi essa palavra para não errar. Foi durante então essa travessia que aconteceu à noite, que quem lembra quando Jesus apareceu para os discípulos? Estava atravessando de barco, é lógico, né? Eu podia ter falado barco, né? Talvez estava pensando que estava, sei lá como eles atravessaram. E então Jesus apareceu para eles, e ali foi mais uma coisa nova que eles viram. Então tanto a multidão viu do sinal de Deus, tanto os discípulos viram o sinal de Deus. Eu creio que nos dias de hoje, tantas pessoas lá no mundo vê Deus fazendo tanta coisa maravilhosa, tanto como nós vemos Deus fazendo coisas maravilhosas, entenderam? Multidão e discípulos. Mas isso não nos garante que estamos 100% fincados no reino. Ver sinais não garante muita coisa. Porque agora a gente já pode entrar no nosso texto, porque é nesse momento que Jesus começa a revelar no nosso coração que a maturidade espiritual acontece quando deixamos de viver apenas por aquilo que Deus faz ou fez na nossa vida, mas começamos a viver por quem Ele é na nossa vida. Bora para os nossos versículos 25 a 35. Se a igreja toda estiver comigo, diz amém. Quando o encontraram do lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Eu vou repetir essa pergunta, porque essa pergunta ainda ecoa na nossa geração. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Então Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto? Como está escrito: eles lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade
lhe digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, após ler esses versículos, percebemos que Jesus não está respondendo apenas uma pergunta para a multidão. Na verdade, Ele está expondo os corações deles. Eles atravessaram o mar, foram atrás de Jesus, mas ainda não entenderam realmente quem Jesus era. Porque eles buscavam o pão, enquanto Jesus está falando: eu sou o pão da vida eterna. E é justamente nessa conversa que hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a maturidade espiritual. Se você está anotando, anote isso. Não confunda o sinal com a realidade. Porque no versículo 26, quando a gente leu, falou assim, que Jesus respondeu: em verdade lhe digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Irmãos, como igreja, a gente pode ser sincero, pelo menos uma vez assim, bem aberto com o que o nosso coração às vezes passa. Às vezes a gente não é tão distante ou diferente dos discípulos. Às vezes eu e você não é tão diferente como a multidão. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida, está trabalhando, tem a família, estamos saudáveis, tudo está indo belo, a gente está vendo os sinais de Deus aqui dentro da igreja, vê os sinais de Deus no GPS, vê que Deus ainda está cuidando da sua saúde. Olha para você, que coisa linda, saudável na igreja, trabalhando, a gente vê os sinais de Deus, porém, em algum momento, em alguma vírgula do nosso dia, somos também interesseiros daquilo que Deus pode nos suprir. Somos interesseiros dos nossos próprios desejos para a nossa própria vida. E é aí onde pegam no calo. Sabe quando você tem um calo e você está com um sapato apertado, que cada passo que você dá, você pode estar com o sapato mais lindo, você vai querer que as pessoas achem que está tudo ok, você vai andar reto assim, ó. Parou de olhar, você começa. Porque tem um calo no seu pé, que é a sua primeira oportunidade que você tem, você faz o quê? Você tira o sapato, porque você não aguenta mais andar em elegância. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente passa por isso. A gente quer ser muito forte para que as pessoas não vejam que também somos calejados. A gente quer ser muito elegante para que as pessoas acham que nosso andar com Deus é 100% certo e a gente não peca, a gente não erra, a gente não é multidão que vai atrás de igreja e de milagres por interesse, ou que talvez a gente até discípulo, é perto de Jesus, mas a gente só está vindo aqui porque o pão satisfaz. Mas esquece que o pão também tem que ser produzido, procurado e comido nos dias a dia, na nossa casa, na nossa vida, e em tudo que somos. O problema nunca foi o milagre, irmãos. O problema nunca foi Senhor Jesus te abençoar. O problema nunca foi as coisas andar na nossa vida. O problema foi o nosso interpretar. A maneira de como eu e você tem visto essas coisas na nossa vida. Porque milagre não existe para se ver. Ou melhor, vamos repetir isso comigo. O milagre, ele não existe para se ver, mas para vivê-lo. A multidão estava ali para poder ver o milagre. Os discípulos por muito tempo andou com Jesus. Talvez a gente pode até falar de Pedro, que viu Jesus fazendo um milagre. Mas eu e você somos chamados, além de ver o milagre, a gente viver ele. E eu fico emocionado em poder compartilhar algo que só acontece no secreto
Todo mundo aqui chega por volta de... Todo mundo não, perdão. Tem muita gente que serve. Mas a maioria da igreja chega aqui por volta de... Antes de começar o culto, né? 5h45, 5h30. E eu não estou falando isso para exaltar ninguém, mas a gente chega um pouco mais cedo para poder ensaiar as canções. E eu vejo que tem muita coisa que o Senhor quer fazer com o povo dele, é que não seja um espetáculo para as pessoas ver, mas é para ser visto. Talvez na hora do culto, enquanto a gente estava cantando aquela canção sublime, vocês viram algo acontecendo, viram o Senhor movendo, mas eu tenho a graça de poder falar que o Senhor Jesus deixou o nosso grupo de louvor viver o milagre daquela canção. Hoje, durante o nosso ensaio, a gente chorou, a gente joelhou, a gente sentiu a presença de Deus e fomos renovados, porque nem tudo na vida foi feito para se ver, mas para poder experimentar. Então o que adianta a gente chegar aqui e saber todas as músicas e cantar, se a gente não experimentar do que a canção quer que o Senhor, que a gente experimente? A perfeição, ela é limitada quando o Senhor não está fazendo presença. A nosso estilo de vida, de procurar o Senhor Jesus, se torna um povo multidão, quando a gente vai atrás do Senhor Jesus, só para comer do pão, mas não viver uma vida satisfeita através do pão da vida. Quando a gente olha para o Senhor Jesus e começa a ver Ele como alvo, mas não quer viver o alvo, mas só quer ver o alvo. E aí o Senhor Jesus vai falar para a gente que o pão multiplicado era simplesmente o sinal. O maná no deserto, quando a gente leu ali, era simplesmente o sinal de Deus. Mas que o que era a realidade do reino, o que era a realidade do trono, não estava na terra, estava no céu, enviando a provisão. Não confunde provisão com provedor. Não confunda bênção com aquele que quer te abençoar. A gente tem que ter a maturidade de enxergar esse texto e entender que o Senhor quer que a gente seja uma pessoa crente, crescida na fé, para poder olhar e falar assim: eu não quero só do pão, eu quero conhecer esse padeiro da vida eterna. Eu não quero só conhecer aquele que está mandando maná, eu quero ver ele face a face e receber nas minhas mãos. Porque existe uma diferença, e a diferença é enorme, tá bom? Eu vou dumb it down um pouquinho. Quem gosta de sushi, levanta a mão. Caraca, foi melhor do que eu pensei. Eu achei que ia ter 2 ou 3 mãos. Então, já que teve tantas mãos, quando vocês for aí, me chama, tá bom? Que a gente lá em casa gosta de sushi. O único perigo é os jovens e tudo, mas tá tudo certo. Nós somos 12, certinho, discípulos de Jesus. Não vamos chegar lá de boa e vai sair de boa. No máximo vai acontecer é comer muito. Tudo certo. O sushi, vocês preferem pedir o sushi para chegar na sua casa ou comer ele na hora que está pronto lá no local? Sejam sinceros. No local, porque é fresco, não é? O sushi está bom. Por mais que isso eu nunca vou entender. Por mais que o sushi às vezes é frio, ele é mais fresco na hora do que quando chega em casa frio. Parece que está chegando congelado, não é? Aí eu te pergunto, por que a gente vive um estilo de vida que a gente quer ficar sentado nas nossas cadeiras esperando o delivery do céu, sendo que Deus está à prontidão querendo que você tenha intimidade para você receber algo fresco? Aonde foi parar a nossa maturidade espiritual, igreja? Aonde foi parar a nossa consciência de que preferimos algo entregue à distância do que algo pessoalmente? O que aconteceu com a igreja que esqueceu do título da pregação, que Cristo é suficiente? Ainda somos uma igreja que acredita que Cristo é suficiente? Amém? Aleluia, vocês estão felizes ainda? A gente tem que entender que o pão multiplicado era sinal, que o maná era sinal. Os dois estavam apontando para Cristo, mas que o destino, escutem isso, o destino de receber um milagre não é simplesmente para que você possa receber o milagre e viver sua vida normalmente. Se a gente for olhar na Bíblia, quantas pessoas que receberam um milagre e você vê Jesus falando assim:
vai e viva a sua vida diferente. A partir de hoje você não é o mesmo. Ei, pega essa mantinha onde você estava aí por 30 anos no poço esperando o seu milagre e anda e não olha para trás. O erro meu e seu é receber de Deus um milagre, uma provisão e viver do mesmo jeito. O erro que eu e você carrega é ver o maná cair no chão e não entender que Deus está trazendo a provisão, não para que a gente mate a nossa fome, mas para que a gente saia do deserto. Aí Deus está falando, sai do deserto, e você está falando assim, eu quero mais pão. Aí Deus está falando, eu quero que você direcione para onde eu estou te mandando. E você vai falar assim, não, eu estou aqui porque aqui eu estou vendo muitas coisas acontecer. O fogo está caindo, é muita bênção. Entra gente pobre, sai gente rica. Está ali acontecendo o experimento espiritual do fast food das bênçãos. É ali que eu quero ficar. Mas esquece que o fast food, ele por mais que te satisfaz, ele te faz ficar unhealthy. Me ajudem. Não existe essa palavra em português. Eu duvido, alguém? Faz você ficar com sua saúde ruim. O fast food como? Doente. Aí, é tão simples. Eu complico as coisas. Você fica doente. Então o que acontece? Às vezes eu e você prefere aquilo que é rápido, porque é prazeroso momentâneo, e é aquilo que parece ser muita bênção, porque eu quando estava no Brasil, falava do McDonald's como se fosse ouro. Na minha cidade nem tem, aí você já pega a visão. Minha cidade nem existe, BK, McDonald's não existe, é podrão de esquina. Pronto, acabou. E dá de 10, tá? Não queria falar não. E aí, constrói um sonho na gente de que quando a gente chegar na terra prometida, o fast food vai ser a melhor coisa que tem. Mentiram. Porque o fast food, ele te alimenta por um momento, te faz ficar doente e ele não é eterno. Sabe o que Jesus falou no final do versículo 35? Eu sou a vida eterna. Eu sou o pão que vai acabar com a sua fome e eu sou a água que vai acabar com a sua sede. E a gente vai insistir procurando fast food por aí. A gente vai insistir procurando a nossa satisfação em bênçãos temporárias, sendo que Deus ainda está falando para a gente, seja maturo. Sejam maturo. E aqui é onde vai doer um pouquinho, porque eu sou um crente, agora vamos voltar para mim, né, para não ficar parecendo que, né, tá lá pregando e ele acha que é o santinho do palco. Não, eu também tenho problema, nada é perfeito, e eu também gosto de sinais. Olha aí, quem não gosta de estar orando e Deus te dá um sinal se você pode ou não? Então, não estou falando que sinal é ruim, não é isso. O que eu estou falando é que, Senhor, tenha piedade da vida do seu servo, de que se um dia eu adorar muito mais os sinais do que adorar o Senhor. E é aí que a gente complica, porque a gente vai viver um estilo de vida onde a gente vai preferir os sinais de Deus. E olha, eu já escutei gente que não orou porque estava esperando a missionária receber um sinal de Deus. Eu já escutei de pessoas que não foi na igreja porque estava esperando o profeta que ia vir daqui 3 meses do Brasil para poder profetizar que ele era a ovelha perdida. Cuidado, não adorem mais os sinais do que ao Senhor. O povo de Deus escolhido estava lá no deserto, adorando mais os sinais de Deus do que Deus que estava sustentando eles. A multidão estava adorando muito mais o sinal do milagre maravilhoso que multiplicou os pães do que aquele que fez o milagre para eles. Os discípulos de Deus estavam mais admirados com o fato que Jesus andou sobre a água do que ele foi ao encontro a eles. Aonde foi parar nossa maturidade espiritual, irmãos? Cristo ainda é suficiente? Amém? Porque na hora que a gente se admirar muito mais com Jesus fazendo milagre do que ele se chegando a nós, tem algo errado. Imagina, a gente está dentro do barco. Eu estou muito mais maravilhado com Jesus andando na água, mas eu esqueci que ele estava caminhando ao meu sentido.
Quantas vezes eu e você está vivendo a nossa vida, está tudo bem, aí porque a gente vê um sinal maravilhoso, a gente fala, meu Deus, Jesus é maravilhoso. Esse sinal aqui, aí você vai testemunhar para pessoas, talvez para gerações da sua família, sobre algum sinal de Deus, mas não consegue falar quem é Deus na sua vida. Jesus estava preparando os discípulos. Por que Jesus estava preparando os discípulos? Porque ele não queria deixar os seus discípulos aqui na terra só adorando os sinais. A gente vai ver que os discípulos do Senhor Jesus, Pedro curava até com a sombra dele, mas ele não estava nem aí com aquilo mais, porque não era sobre a sombra que estava sendo curada, mas sobre aquele que estava enviando o poder para as pessoas serem restauradas. Então vamos focar no Senhor e deixar para que os sinais seja simplesmente como é que eu posso falar? Um efeito colateral da bondade de Deus na nossa vida. O efeito colateral, eu não sei se existe efeito colateral bom, mas nesse caso eu estou falando de efeito colateral bom, tá bom? Então a maturidade, ela começa quando buscamos a pessoa de Jesus, e não apenas o que Ele pode nos dar. No versículo 27, falou o seguinte: não trabalhem pela comida que se estraga, estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Agora fala, eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Jesus reconheceu a motivação daquela multidão naquela noite. Eles queriam ver o milagre e estava tudo bem. Eles queriam ter mais do pão. Porém, o Senhor está falando aqui, ei, está vendo aquele pão que eu multipliquei, vocês estão maravilhados? Aquele pão ali vai estragar. Aquele pão ali, uma hora, não vai ficar bom mais. Mas se a gente está falando de comida, então vamos falar de algo que vai saciar, algo que vai permanecer para a vida eterna, algo que o Deus Pai confiou a mim, Jesus Cristo, tá bom? Em dar para vocês. E eu acho que a gente entra tanto no automático, que às vezes a gente esquece que Jesus morreu na cruz por nós, para que a gente pudesse ter o acesso ao pão da vida eterna. Eu acho que a Páscoa é muito maravilhosa, mas a gente tinha que festejar a ressurreição do Senhor Jesus muito mais vezes no ano. A gente tinha que ser relembrado daquele ato de Jesus muito mais vezes durante o dia. Sabe, existe uma frase que eu gosto muito e que isso carregou comigo desde quando eu comecei a namorar com a Stephanie, que tem alguns anos atrás, nem tanto, tá bom? Não fica curioso não, a gente não é velhos assim. E aí, eu lembro que a gente falava muito de oração no começo do nosso namoro, né? Porque quem está namorando tem que orar, amém? Amém, amém. Obrigado. Quem sabe um dia, né, a gente lança aí um culto para os solteiros. Para você que pensa em casar e está namorando, ore. E aí a gente falava muito de oração, e eu lembro que tinha uma frase que ficava muito no nosso coração, que era: às vezes a gente não ora por 1 hora no dia, mas não passa 1 hora do dia sem orar. E isso mudou minha percepção, porque eu consegui transmitir isso em lembrar em quem Jesus é. Talvez eu não passo 1 hora falando: Jesus, Tu és santo, Jesus, Tu é bom, Jesus, eu sou grato, Jesus, obrigado pelo dom da vida, Senhor Jesus, obrigado pela vida eterna. Mas eu não posso passar mais de 1 hora sem reconhecer, talvez, bati o dedo, machuquei. Obrigado, Jesus, por ter fazido uma pessoa que sente dor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo trabalho. Obrigado, Senhor Jesus, por me relembrar que é bom fazer jejum e ser sensível à Tua presença. Quem gosta de jejum, levanta a mão. Só para mim ver. Ah, tá. Então eu não vou perguntar se está falando verdade, porque gostar de jejum é meio que duvidoso. Porém, fazer jejum é de Deus. E eu senti algo nesses últimos dias do jejum que me deixou um pouquinho alerta.
foi que enquanto eu tiver de fazer jejum porque eu gosto, eu só vou sentir a presença de Deus porque eu estou querendo. Então cadê o Espírito Santo que está vivendo sobre mim, que é um Espírito espontâneo que me relembra do Senhor? E aí isso vai voltar 100% no que eu quero dizer aqui agora, de que quando amadurecemos espiritualmente, nossa oração muda, irmãos. Deixamos de apenas falar: Senhor, me dá. Senhor, envia. Senhor, dá um jeito. Às vezes a gente até é assim, né? Não sabe nem orar. Se vira, Senhor Jesus, me ajuda aí. E começamos a dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. A partir do momento que a gente deixa o Espírito Santo, como eu falei alguns segundos atrás, ser espontâneo na nossa vida, e a gente vive um estilo de vida onde a gente tem jejum, onde a gente tem oração, a gente requer maturidade espiritual para que o Espírito Santo comece a te liderar a caminhos aonde você vai começar a falar: eu quero mais de Ti do que eu preciso mais de Ti. Eu quero mais de estar contigo do que eu preciso mais das tuas bênçãos. Porque quando a gente vive só de bênçãos e só de milagres, na primeira semana que está tudo dando ruim, a gente começa a parar de falar de Jesus, não quer ler a Bíblia, não quer orar, porque a gente tem a tendência de falar que a culpa é dele, mas não é. Jesus nunca nos garantiu tudo. O que Ele nos garantiu? A presença. A presença. Então, ter dinheiro é bom. Quem não gosta? Milagres é bom. Quem não gosta? Viver uma vida mansa. Quem não gosta? Todos nós gostamos. Mas isso é apenas os sinais de Deus na vida de alguém que anda com Deus. Isso é apenas os efeitos colaterais de quem está com Deus. Fala comigo: benefícios podem acabar, mas a presença de Cristo permanece para sempre. Aí eu repito: Cristo é suficiente. Se tiver faltando algo, lembra, a suficiência está em Cristo. E para a gente poder já encaminhar assim, não vou falar final não, porque não, vocês vão ter uma expectativa que eu terminar em 5 minutos, né? Mas para a gente poder caminhar para um local aonde começa a ser a grande revelação, na minha opinião, desse capítulo, é que a realidade vai ser sempre maior que o sinal. Chegamos aqui no ponto onde o Senhor falou: eu sou o pão da vida. Irmãos, o maná que aqueles discípulos comparou pode até sustentar o corpo deles por um dia, mas só Jesus sustenta a alma deles pela eternidade. Lembra, milagres é bom, bênçãos é bom, mas isso aí, eu vou falar para vocês a verdade, eu já tive milagres que hoje eu nem lembro mais. Oh, ingrato! Não, Deus faz milagres pequenos todo dia. Às vezes a gente esquece sim da bondade de Deus. Deus te abençoa todos os dias, e às vezes a gente esquece das bênçãos de Deus. Só que acima disso tudo, os milagres são bons e as bênçãos são bons, mas elas passam um dia, talvez daqui uns 3 meses eu esqueço. Mas você sabe o que permanece? Aquele que enviou o milagre, aquele que me deu as bênçãos. Então para que eu vou dar uma facada nas costas daquele que tem sempre algo para me oferecer? A gente não acha que a gente está imaturo, a gente não atingiu maturidade espiritual suficiente para entender que às vezes não é por causa que Deus não quer dar, mas é porque a gente não soube receber. Eu imagino que Deus nunca olhou para aquele povo e falou assim: vocês não merecem o maná, enquanto Ele estava dando o maná. Ou Jesus olhou para a multidão e falou assim: vocês não merecem o pão multiplicado. Ou falou para o discípulo: você não merece. Não é sobre a questão de merecer, porque a gente não vive por obras. Não vai ter nada nessa terra que eu e você vai fazer que a gente vai merecer o suficiente. Mas a questão maior é o Senhor Jesus olhar e falar assim: se pelo menos esse
povo de Delaware entendesse que eu estou dando a provisão porque eu quero que eles me conheçam como meu provedor. Ou se pelo menos o Leandro entendesse que eu estou abençoando ele hoje, para que ele entenda que não é sobre o sinal da bênção que veio sobre ele, mas sobre eu que sou o abençoador da vida dele. E em que momento vamos reconhecer isso, Jesus? E em que parte da nossa vida vamos entender isso, que a realidade do reino vai ser sempre maior do que o sinal? Você pode fechar os seus olhos rapidamente, pode ficar sentado mesmo. E enquanto eu falar essa frase aqui que eu anotei, eu vou deixar você por 15 segundinhos, 30 segundinhos, só para você pensar. Deixar que o Espírito Santo de Deus tome mais uma vez esse local. Ser salvo a eterna vida é maior do que qualquer benefício terreno que podemos imaginar. Eu vou repetir. Ser salvo com a vida eterna é maior do que qualquer benefício que essa terra pode te entregar. E com essa percepção, e com esse entendimento, a gente começa a sair do deserto da nossa vida. Pode ficar com seus olhos fechados. O Senhor vem até você e te fala: ei, saia da multidão. Ô discípulo, interesseiro, você só quer ver eu andar sobre as águas, mas não entendeu que eu estava a caminho para te encontrar? Escuta, pega o maná, mas não vive de maná. Saia do deserto. Veja o milagre, mas não viva de ver. Viva-o. E são noites como hoje que o Senhor Jesus vem com uma pureza sobre o teu coração para te falar: ainda existe poder na minha palavra para poder te amadurecer na sua vida espiritual. Ainda existe algo da minha parte que você só encontrará em intimidade. Não sei se você é a pessoa do sushi ou você é a pessoa do pão, mas aquele que está com cardápios em mãos está pronto para te encontrar nessa noite, para te entregar algo fresco. E é por isso que quando eu e você pega do cardápio fresco de Deus, a gente não só recebe uma bênção, a gente recebe a própria fonte. Ainda com os olhos fechados, talvez essa seja a pergunta que Jesus continua fazendo até nos dias de hoje. Será que seguimos Ele apenas pelo pão, ou porque entendemos que Ele é o pão? Senhor, nos entrega a verdadeira maturidade espiritual, Pai. Que possamos começar a deixar de viver pelos sinais e passarmos a viver pela realidade, que é o Senhor Cristo. O Senhor é suficiente, Jesus. Se você puder ficar de pé nesse momento, fique de pé. Ainda com os olhos fechados. Agora sim estamos indo para o final da noite. Agora sim chegamos ao final da mensagem. Está em suas mãos a decisão de como vai terminar esse culto nessa noite.
E a minha oração nesse momento, o que eu te peço, Senhor Jesus, meu único pedido, Senhor Jesus, é que nesse momento que tirarmos um minuto, Senhor Jesus, só possa abrir as comportas dos céus. Faça chover sobre a tua igreja, Jesus. Pedimos mais uma vez, Senhor Jesus, venha a tua presença sobre nós. Não queremos experimentar o sinal, Pai, que nesse momento de intimidade, Senhor Jesus, podemos experimentar mais uma vez quem o Senhor é. Onde não havia lágrimas, que o Senhor possa trazer lágrimas. Onde não havia compaixão pelo reino, preocupação pelo próximo, que o Senhor possa trazer isso também. Porque a maturidade espiritual, Senhor Jesus, pelo que o Senhor já colocou no meu coração, ela vai muito mais além do que eu tenho de maturidade. Ela atravessa o meu egoísmo e ela se encontra na maturidade que existe na noiva. Faça-nos uma noiva madura, Jesus. Uma noiva verdadeiramente espiritual. Reanima aqueles que perdeu vontade de orar, Jesus. Acorde de madrugada aquele que tem preguiça. Jesus, quem tem preguiça merece ser acordado de madrugada, Jesus. Se não tem vontade de orar durante o dia, só vai começar a acordar de madrugada. Então repõe o sono com sonhos, entregando algo mais forte, para que eles entendam que aquilo não é só um sinal, é um convite de intimidade, Jesus. Senhor Jesus, para nós, para que às vezes que a gente tem preguiça, Senhor Jesus, de ler nossa Bíblia, de sentar com a nossa família, de compartilhar o pão do Evangelho, traga sobre nós, Senhor Jesus, essa aptidão de poder usar nossos olhos para nos alimentar através da Tua Palavra. Senhor Jesus, para nós que às vezes só faz o jejum de Daniel uma vez por ano, tenha misericórdia. Traga em nosso coração uma necessidade, uma vontade de jejuar, não para emagrecer, mas para poder crescer espiritualmente, Senhor Jesus. Não queremos nada em troca, além da Tua presença. Cristo é suficiente. Ei! O Senhor Jesus é suficiente. Eu não quero saber mais só pelos sinais. Os sinais são efeitos colaterais da bondade que já existe no Senhor. Já existe. Para de correr atrás dos sinais. Ei, multidão, discípulos que estão com os olhos sujos, cuidado. Não vamos correr atrás daquilo que é momentâneo. O Senhor às vezes está no monte da nossa vida falando: eu estou aqui provendo para você, mas você está a fim de conhecer a mim? E o Senhor está aqui nessa noite perguntando: você quer experimentar mais uma vez de quem eu sou na sua vida? Ou vai ficar esperando o reteté descer para você ficar vendo o espetáculo somente com teus olhos e não vivendo o milagre de Deus na sua vida? Com os olhos fechados, deixa eu orar por vocês. Senhor Jesus, que quando a gente abrir esse momento do altar, toda vergonha vai embora, toda autossuficiência vai embora,
Que todo julgamento passado, medo, vai embora. Que toda depressão, doenças e pragas vai embora. Que todo calo espiritual que faz as pessoas achar que é elegante vai embora. E que nesse altar seja um local aonde o Espírito Santo será derramado sobre um povo que está disposto a amadurecer na presença de Deus. Aleluias. Enquanto o louvor louva e entrega adoração, Jesus tem um convite a você. Pega na mão de uma pessoa de sua família. Pega na mão daquela pessoa que está do seu lado. Ou venha sozinho. Não perca essa oportunidade. Venha até o altar. Venha até o altar do Senhor. Mas não venha por causa do sinal. Não venha porque você quer dar um sinal para alguém. Não. Venha porque hoje à noite a realidade do reino está aqui. E Cristo se encontra para poder satisfazer e poder prover nas áreas do interior que necessita ser amadurecido.